Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui, né, estudando sobre uma vida com propósito. E com certeza o Senhor tem falado muito aos nossos corações, né? Nós temos aprendido cada vez mais. Já estamos no propósito número 4, né? Você foi moldado para servir a Deus. Isso é muito gratificante. Já passamos por tantos propósitos, né? Descobrimos por que nós fomos formados, afinal de contas, por que nós estamos aqui. Descobrimos que fomos planejados para agradar a Deus. Descobrimos que nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Também passamos pela parte onde nós fomos formados para sermos semelhantes a Cristo. Essa parte muito linda. E agora nós estamos falando sobre que nós viemos a este mundo e nós fomos moldados para servir ao Senhor. Você foi moldado para servir ao Senhor. Então o Senhor já colocou essa sementinha em você. Isso traz muita alegria ao nosso coração. O versículo-chave sempre é: somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Aleluia. As meninas já falaram sobre a forma, né? A Miriam, ontem a Cíntia falou sobre a gente entender a forma, né? Aquilo que o Senhor quer para nós. E vamos relembrar aqui o que significa forma. O F é formação espiritual. O O é opções do coração. O R, recursos pessoais. O M, modo de ser. E o A é áreas de experiência, onde nós montamos, né? Forma, ok? Então, toda vez que você ouvir aí forma, você já sabe do que eu estou falando. Então, hoje nós estamos no 32º dia, usando o que Deus lhe deu. O que o Senhor te deu? Você tem usado para a honra e para a glória dele? Visto que nós descobrimos moldados nessa partes excelentemente formadas e maravilhosamente funcionais do corpo de Cristo. Sigamos adiante e sejamos o que fomos feitos para ser. Romanos 12, 5. O que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Isso é um provérbio dinamarquês. Então, o que nós, né, constituímos o presente de Deus para nós, aquilo que nós somos, aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, é um presente do Senhor para nós. E o que nós fazemos com tudo isso que o Senhor colocou dentro de nós é um presente para o Senhor. Então, Deus merece o melhor de nós, Deus merece o melhor de mim e de você. Ele nos formou para um propósito e espera que nós façamos o máximo com o que nós recebemos. Eu recebi alguns dons e eu preciso dar ao Senhor o melhor disso que eu recebi. O que eu tenho feito com aquilo que o Senhor me deu? O Senhor não quer que você se preocupe ou ambicione talentos que você não possui. Eu queria ser cantora, mas o Senhor não colocou o dom de cantar. Delma, mas eu queria tanto profetizar, mas o Senhor não me deu esse dom. Então eu tenho que me alegrar com aquilo que o Senhor me deu. E o que o Senhor te deu? Em vez disso, Ele quer que você se concentre em utilizar os talentos que Ele já te concedeu. Por isso que nós devemos pensar e perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu tenho para entregar a Ti? O que eu tenho, né, na minha formação espiritual, nas opções do meu coração, nos recursos pessoais, no modo de ser, nas minhas áreas de experiências, o que eu posso fazer para
entregar a verdadeira adoração diante do Senhor, certo? Então, tentar servir a Deus de modo conflitante com a sua forma é como ser um peixe fora d'água, de verdade. É eu querer cantar e não saber cantar. É eu querer escrever poemas e eu sou péssima. E escrever, ensinar e eu não consigo passar. Eu sou péssima nisso. Então não vai dar certo. Vai ser algo frustrante. Eu vou me frustrar. Eu vou ficar chateada. Eu vou ficar triste. E o Senhor também vai. Porque Ele tá vendo que eu tô querendo fazer algo que não foi o que Ele me deu. Ok? Então é muito desperdício. Talento, de tempo, energia, né? Sendo que a gente está totalmente fora daquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Então nós devemos nos encontrar e aceitar a nossa forma, aceitar e apreciá-la diante do Senhor. Então aqui nós vamos descobrir a nossa forma. Descubra a sua forma. A Bíblia diz o seguinte em Efésios 5:17. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Então não vamos ser imprudentes, né? Querer escolher algo que o Senhor não colocou em nós. Não deixe que se passe outro dia. Comece hoje mesmo a verificar. Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor colocou em mim? Porque uma coisa que eu vi recentemente aí na live, na sala de oração, no Instagram, foi que nós já nascemos com sementes. E isso é verdade, está sendo comprovado aqui. Que nós temos as sementes dentro de nós. E o Senhor faz com que conforme nós vamos crescendo, essas sementes elas vão crescendo junto de nós e vai amadurecendo, florescendo, né? E futuramente vai dar frutos. Então nós precisamos descobrir isso dentro de nós. Comece avaliando os seus dons e habilidades. Então, analise de forma demorada, honesta. Seja honesto com você. Não pense naquilo que você quer ser, mas naquilo que você já é, naquilo que você já tem nas suas mãos para fazer. Ah, e eu sempre tive o talento, toco piano, né? Sempre tive. O Senhor colocou em mim e eu venho desde os meus 8 anos aprendendo e até hoje estamos aqui. Para quê? Sempre estudei, fui além para louvar ao Senhor. Esse talento e esse dom, eu sempre quis louvar ao Senhor com ele. Então o Senhor me usa nessa área. Eu me sinto feliz quando estou lá na frente tocando para o Senhor. Agora, eu posso falar assim, eu não gosto de tocar piano. Agora eu vou reger o coral. Não vou reger o coral. Porque eu não sei. Entende? Então é isso que nós devemos fazer. O que você tem feito? Delma, eu não toco, mas eu pinto maravilhosamente. Então pinte para o Senhor. Eu não pinto, mas eu canto. Cante. Mas eu não... Tantas coisas. A Cíntia falou lá no vídeo. Tantas e tantas coisas que nós podemos fazer. Paulo nos aconselha o seguinte: procurem fazer um juízo correto de suas capacidades. Então faça uma lista. Solicite a outras pessoas uma opinião sincera. Receba de bom coração. Se você solicitar alguém, o que você acha que eu faço bem? Entende? Então faça de coração. Diga-lhes que está tentando descobrir a verdade, não buscando elogios. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmados por outros. As pessoas vão chegar em você e vai falar, você tem esse dom, né? Então, por que as pessoas vão falar? Porque o dom que o Senhor coloca em nós não é para nós, é para servir outros. Então, por isso que as pessoas vão chegar em nós e falar, nossa, tal pessoa é maravilhosa. Quando a gente
faz tal coisa. Nossa, às vezes eu coloco alguns raciocínios lógicos para tal pessoa, ela resolve rapidinho. Então, o Senhor colocou nela, não colocou em mim. E glória a Deus, isso é o quê? É pro reino, é pro corpo de Cristo, certo? Então, se você pensar ter talento para ensinar ou cantar e ninguém mais concordar, adivinhe. Se você quiser saber se tem o dom de liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém o estiver seguindo, você não é líder, tá? Então é isso. Se você quer cantar e as pessoas, eu acho que não, você não toca, a pessoa não sente. Então significa que você não tem esse dom. Não fique chateado por não ter. Procure o dom que você tem. Certo? Faça algumas perguntas. Em que situações pude ver frutos em minha vida? Em qual situação? Em que situações fui bem-sucedido? Faça uma avaliação dos dons espirituais. Uma lista de habilidades podem ajudar. Em primeiro lugar, elas são padronizadas. Logo, não levam em conta seu caráter exclusivo. Em segundo lugar, não existe definições de dons espirituais na Bíblia. Não existe. Logo, qualquer definição será arbitrária e quase sempre representará uma tendência denominacional, tá? Então, certas denominações, né? Porque nós estamos abertos a várias denominações de igrejas. E aí, cada um puxa para um lado nessa parte, tá? Mas vai com você. Você leia a palavra, analise-se e vai e pergunte ao Espírito Santo. Não é, minha igreja não fala em línguas. Mas aquela igreja fala. Essa igreja profetiza, aquela ensina. Não vai assim. Pergunte ao Espírito Santo. Porque você pode estar naquela igreja que não fala em línguas e falar em línguas. Tá tudo bem. É você e o Espírito Santo. Você pode estar naquela igreja que mais tem o dom do ensino. E a outra é mais outras coisas, mais social. Então, pede ao Senhor, porque todas fazem parte do reino de Deus. Outro problema é quanto mais maduro você se torna, maiores são as probabilidades de se manifestarem características de vários dons. Que nós vamos crescendo, caminhando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, conforme você vai deixando, né, dizendo sim para ele vai depositando, porque ele quer que você cresça. E águas são profundas. Você vive na dependência do Senhor, o Senhor vai te levar a sair do raso, meu irmão. Sai do raso, sai da água batendo nos joelhos, da água batendo na cintura e se joga. Deixa o Senhor te usar, deixa o Senhor te levar aonde Ele quiser. Então não fique assim, eu tenho só o dom de cantar, então eu vou continuar só cantando. Não, o Senhor vai te dar muito mais se você buscar o Senhor. Se você não buscar, você vai continuar no raso, que é o quê? Só cantando. De repente, o Senhor pode te dar o quê? Canções para você escrever. Ele pode ir mais e além se a gente buscar, ok? Então, a melhor maneira de descobrir seus dons e capacidade é experimentar diferentes áreas de trabalho. Eu poderia ter feito uma centena de testes para dons e habilidades, isso é o autor, tá? Porém, jamais descobriria que tinha o dom do ensino, porque era algo que eu nunca havia feito. Somente depois de aceitar alguns convites para palestras, foi que vi os resultados e a confirmação das pessoas. Então percebi, Deus me capacitou para isso. Glória a Deus. Então, se a gente não aceita, não se desafia, igual para mim, para eu estar aqui, é um desafio. Mas eu já tô me sentindo tão aberta, tão eu faço isso aqui com muita alegria. E eu não sinto mais aquele peso. Porque eu deixei ser levada. Eu sei que eu tenho muito a aprender. Eu gosto muito de ensinar, de
de estudar a palavra do Senhor, né? Mas tem algumas coisas que precisam ser sempre moldadas, né? Sempre, porque a excelência, a gente sempre busca mais, então a gente sempre quer mais. Mas quando a gente não se arrisca, a gente não vai saber. Então nós precisamos nos arriscar. Você possui dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhecem porque nunca os pôs à prova. Foi o que eu falei. Certo? Às vezes você começa a fazer algo porque o Senhor coloca em nós o desejo e o querer, né? E o realizar. O Espírito Santo vem e te fala assim, vamos supor, Delma, igual comigo, tá? Foi assim, eu tinha 8 anos e o Senhor falou assim, não, o Senhor não, desculpa. Mas minha mãe chegou e falou assim, qual instrumento você quer tocar? E tinha vários instrumentos, eu poderia escolher qualquer um. Aí eu quero tocar piano. Mas sabe por que eu queria tocar piano? Porque eu era uma criança tímida e eu não via sempre a irmã tocando na hora do culto, achava lindo, mas eu era tímida. E eu nunca cheguei perto do piano, eu nunca tinha triscado um dedinho assim para tirar o som. Porque eu não podia ir lá na frente, né? Eu era criança e era aquela igreja bem rígida, então eu ficava só na vontade. E aí, quando chegou esse momento, eu falei, eu quero tocar piano, eu vou poder triscar lá. E comecei a estudar. A professora falou assim, ela tem talento. Como é que eu ia descobrir que eu teria talento? Como é que minha mãe ia descobrir que eu teria talento se eu nunca tivesse tocado? Vamos supor que eu nunca tivesse chegado lá e arriscado. Entende? Como é que eu sei que eu tenho talento para falar, estudar outras línguas, se eu não começar a estudar outras línguas? Vocês estão me entendendo? Então, eu tenho que arriscar para saber se aquilo... Porque o querer e o realizar está dentro de nós. E o Espírito Santo, ele faz, filha, vamos, olha, começa tal lugar, faz tal coisa. O Senhor vai direcionando e a gente vai querendo mais. Glória a Deus. Então, por isso, incentive, certo? Eu incentivo você a tentar. Eu também me sinto a tentar coisas que nunca fiz anteriormente. Como é que você vai saber se você é bom na cozinha, fazendo o primeiro bolo, se você não arriscar? Então, tudo é arriscar. Como é que você vai saber se você é bom na área social, se você não for lá saber que você pode chegar perto de alguém que não tá cheirando bom? Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que... Como é que vai saber que consegue mexer com sangue se ela nunca olhar para o sangue e saber, olha, eu consigo, eu não desmaio, né? Então, é isso. Conheci pessoas que descobriram talentos escondidos depois dos 70 ou dos 80. Isso é o autor falando. Então, a gente sempre... O Senhor é renovo. Sempre o Senhor vai renovar isso em nós. E as aptidões, elas não param. Glória a Deus. Então, chame sempre de experiência quando não der certo. Ai, Delma, eu tentei, mas não consegui. Não conseguiu, irmão? Paciência, vamos pro próximo. E assim vai, certo? Leve em consideração seu coração e sua personalidade. Paulo aconselha, faça um exame cuidadoso de quem você é e do trabalho que tem realizado. E então dedique-se inteiramente a isso. O que você tem feito? A sociedade, a igreja, o que você tem feito? Então, uma coisa é certa, é proveitoso ouvir comentários de quem o conhece melhor, de quem te conhece. Faça perguntas a você mesmo, o que realmente mais gosto de fazer? Em que momentos me sinto mais vivo? Gosto de rotina ou de variedade?
Que tipo de trabalho estou fazendo quando perco a noção do tempo? Aquilo que você está lá, de repente, nossa, já passou tanto tempo assim. Isso é quando a gente faz de coração, irmãos. De coração. Prefere trabalhar sozinho, prefere trabalhar em equipe. É introvertido, é extrovertido. É racional, é emocional. Certo? Gosta de competir, gosta de cooperar. O que que você gosta? Então, é nisso. Leva tudo em consideração. Examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Analise sua vida e pense em como ela o formou. Moisés disse aos israelitas: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Isso está em Deuteronômio 11:2. Experiências esquecidas são inúteis. Eis uma boa razão para manter um diário espiritual. Paulo ficou preocupado com a possibilidade de os cristãos da Galácia terem esquecido o sofrimento pelo qual haviam passado. E aí ele disse lá em Gálatas 3:4. Todas as suas experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Então é raro percebermos o bom propósito de Deus na dor. O Senhor sempre trabalha com a nossa dor. Funciona assim. É uma experiência que você passa e aí você aprendeu e aí é onde o Senhor vai te usar. Igual, o Senhor me usa muito para falar com casais. Mas por quê? Porque eu estudei tanto, estudo muitas vezes, é que agora eu dei uma mesclada, mas estudei muitas coisas sobre casais. E aí o Senhor, de vira e mexe, o Senhor me levanta e fala assim, agora você vai falar para casais. Agora você vai tratar desse casal aqui. Então, o Senhor vai direcionando. Por quê? Porque Ele falou o seguinte para mim. Você aprendeu, agora você vai colocar em prática no seu casamento para poder passar para os outros casais. Tem muita gente precisando. E não é para os outros fazerem, é para você fazer. É você que eu quero lá. Porque às vezes eu me sinto assim, nossa, Senhor, eu nem consigo cuidar do meu casamento, quanto mais o casamento dos outros. Mas aí o Senhor fala, não, eu quero você lá. E o Senhor trabalha, e o Senhor faz as coisas da melhor maneira. E isso é lindo quando a gente vê o trabalhar do Senhor, porque eu sei que eu não sou ninguém, mas é o Senhor que vai derramando a graça e vai trazendo à memória as coisas que a gente aprende, né? E é assim que o Senhor faz, não só com casais, mas com outras coisas também. E o Senhor vai trazendo à memória e é um exercício diário. Então, igual, passou por determinada situação difícil, o Senhor vai te levantar para que você suba um degrau e você consiga trazer quem está lá de baixo. Você levanta aquela pessoa. Eu vi um vídeo esses dias com meu marido, eram tudo lontras. E elas atravessaram a rua e elas tinham que subir um muro. E cada uma ia usando o rabo da outra para escalar. Só que sobrou uma ficou. E as que foram, voltaram. Opa, elas voltaram. Não deixaram ela lá. Aí ela ia, tentava e nada. E o que aconteceu? Até que a outra foi e catou ela assim e puxou. O que eu tiro de lição com isso? Muitas vezes nós estamos lá em cima e a gente tem que catar o outro pelo braço e puxar com toda a nossa força. Nós não devemos desistir. Porque o Senhor nos dá essa força. É na nossa fraqueza que o Senhor nos faz forte. Nossa, Delma, mas tá doendo. Tá doendo para que você carregue outro. Tá doendo para que você vá adiante. É assim que o Senhor faz conosco. E é lindo. Então, é raro percebermos o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha, enquanto vivemos a experiência. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse o seguinte: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Então, somente em retrospecto
compreenderemos como Deus planejou um problema para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Então é nisso. Você ama Deus? Eu amo a Deus? Se nós amamos o Senhor, nós temos certeza de que é para o bem. É para o bem. E é nisso, é nessa confirmação, nesse coração que nós devemos, no coração que nós devemos falar, é para o bem. Confirmação do Senhor. Então, extrair lições de experiências leva tempo. Sugiro que você reserve um final de semana e faça isso. Aceite e desfrute a sua forma. Então, não é de qualquer jeito. Nós precisamos aceitar quem somos. Certo? Deus sabe o que é melhor para você, por isso aceite com gratidão a sua forma que Ele lhe deu. Ele te deu essa forma, Ele me deu essa forma. A Bíblia diz: quem és tu, ó homem, para discutirem com Deus? Acaso pode a obra dizer ao artífice: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja para um uso vil? E isso está em Romanos 9, 20 e 21. Então, sua forma foi determinada soberanamente por Deus para o propósito dele. Então, você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Porque o Senhor fez cada detalhe da sua vida. O Senhor fez antes de formar você. Olha só que interessante. Então, antes de você nascer, o Senhor já sabia como você seria formado. O Senhor já sabia como eu seria formada. Então, é isso. Nós devemos o que? Aceitar. Não ficar reclamando. Por que eu nasci assim? Por que eu não paro de chorar? Igual, eu vivia reclamando. Reclamando assim, eu falava assim, não, nossa Deus, eu tinha que ser tão chorona, porque eu choro, tudo eu choro. Então, eu meio que ficava revoltada comigo. Porque eu sou emoção. Eu tenho, graças a Deus, eu consigo me equilibrar um pouco mais, mas eu chorava por tudo quando eu era criança. E aí depois a gente vira mãe e tal, e a gente continua chorando. Então a gente se emociona, a gente é tocado, o Espírito Santo vem, e aí eu sou emoção, né? Glória a Deus, meu marido é um pouco mais de razão e tá tudo certo. Mas eu sou muita emoção. E ainda mais que eu sou mulher, então piorou mais ainda. Mas eu sinto que o Senhor me formou assim. Hoje eu aceito, eu choro mesmo. Hoje eu não tô nem aí se alguém tá vendo, né? Ainda mais quando eu estou no meu momento com o Senhor. Eu choro, eu sorrio, eu faço de tudo. Por quê? Porque o Senhor me fez assim, e aleluia. Agora, não, quem sou eu para ficar atirando pedra no que Deus fez de mim? Na mulher que eu sou hoje? Não, não. Não, eu sou muito mais aquilo que Deus deseja que eu seja. E eu quero ser cada vez mais. Certo? Em vez de tentar tomar outra forma, né? Que foi o que eu quis fazer. Quis parar de chorar. Quis ser mais durona, mais... Eu não sou assim. Eu não sou assim. Né? E aí, o que acontece? Você perde aquilo que o Senhor colocou em você, a sua essência. Porque Deus confiou somente em mim isso, em você. Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Então, o Senhor Jesus, Ele colocou dons. O Espírito Santo colocou dons. Deus colocou dons. Então, pensa, irmãos, que coisa linda. Foi Deus quem colocou. Senhor. Então, aceita que dói menos, certo? Parte da aceitação de sua forma está no reconhecimento de suas limitações. Ninguém é bom em tudo que faz, ninguém é chamado para ser tudo, ninguém. O Senhor não fez uma pessoa só e colocou nela um monte de coisa para que todos fossem até Ele, não. O Senhor fez
cada um do seu jeitinho, para que um vai ligando com o outro, um vai suprindo a necessidade do outro, um vai servindo ao outro. Olha só que lindeza. Cadê? Então, ninguém é bom o suficiente. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que seu chamado não era para realizar todas as coisas. E não mesmo. Certo? Era para ele o quê? Era para ele passar para as outras pessoas, né? Todas as coisas, agradar a todos. Não, nós não devemos agradar a todos. Nem Jesus agradou. Mas para se concentrar no ministério específico para o qual Deus o havia chamado. Foi um chamado específico. E o Senhor tem um chamado específico para cada um de nós. E ele disse o seguinte, em 2 Coríntios 10:13. Nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. Aleluia. Então, o limite aqui faz referência ao fato de Deus haver destinado cada um de nós. O Senhor nos destinou. Quem traça o nosso destino é Deus. Não é coincidência, não é qualquer outra coisa, não. É o Senhor quem trata o nosso destino, quem nos direciona. Sua forma determina sua especialidade. Quando tentamos estender nosso ministério acima da capacidade que Deus nos deu, experimentamos o estresse. Assim como é uma corrida, cada competidor recebe uma raia. Corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Não sinta inveja do corredor do lado, não, irmãos. Dá raia ao lado. Concentre-se na sua aqui, ó. E vá. E vá. Ele tá na sua frente? Não tem problema, porque todos vão ganhar. Todos vão ganhar quando nós estamos cumprindo o chamado do Senhor. Deus quer que você tenha prazer na forma que Ele lhe deu. Então, a Bíblia diz, esteja certo de estar fazendo o que deveria, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter realizado bem o seu trabalho e não precisará se comparar com ninguém. Gálatas 6:4. Satanás, ele vai tentar roubar a sua alegria. Ele vai te dar serviço que você não deveria fazer. Ele vai fazer armadilhas para que você caia, para que você ache que não está fazendo aquilo que o Senhor deseja. Ele vai fazer de todas as maneiras para que você não cumpra o propósito e o chamado do Senhor. Tá? Então, e isso você não deve deixar acontecer. Se acontecer, você se volte diante do Senhor. Se volte, se arrependa e volte-se para o Senhor. Certo? Ambas são armadilhas mortais, irão distraí-lo do serviço tal como definido por Deus. Toda vez que começar a perder a alegria no exercício do seu ministério, verifique se uma dessas tentações é a causa. Né? Olha lá, ele vai tentar comparar seu ministério com o dos outros, ele vai induzir ou adaptar seu ministério às expectativas dos outros, para agradar os outros, as outras pessoas. Esse louvor não me agradou. Agradou o Senhor? Vocês vão servir marmitex, por que não serve sopa? Tá entendendo? Isso é o quê? Armadilha do diabo. Então, você tem que olhar para Deus. Tá agradando a Deus? Se estiver agradando a Deus, tá certo. A Bíblia nos adverte em jamais nos compararmos com os outros. Faça bem o seu trabalho e então terá algo de que se orgulhar. Mas não se compare com os outros. E isso está em Gálatas 6:4. Certo? Então, não se compare com os outros. Não fique achando, eu preciso ser igual fulano. Não, você não precisa ser. Tá? Existem duas razões pelas quais você jamais deve comparar a sua forma, seu ministério ou os resultados de seu trabalho com o de qualquer outra pessoa. Não. Primeiro, você se encontrará alguém que pareça realizar um trabalho melhor que o seu, e isso irá desencorajá-lo. Quantas pessoas não poderiam estar fazendo esse trabalho aqui melhor do que eu?
Poderia, tem bastante, irmãos. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de ser escolhida por Deus para estar aqui neste momento. Certo? Quantos poderiam estar fazendo e não estão fazendo? Porque acha assim, já tem Adelmo, para que eu vou fazer? Já tem fulano, eu não preciso. Não, o Senhor escolheu você. Segunda, você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você e correrá o risco de se tornar arrogante. Então nós devemos ter são essas duas maneiras que a gente tem que tomar cuidado, tá? De achar que a gente é pior ou que a gente é melhor. Então, eu tenho que ter essa consciência. Existe sim pessoas melhores que eu, existe, mas o Senhor me colocou, o Senhor me chamou para fazer isso. E existe sim pessoas melhores do que eu, mas eu também sou melhor que muitos, porque eu estou aqui fazendo, mas isso não pode cair no meu coração. Eu não posso ser arrogante, eu não posso sair por aí achando que eu sou a melhor. Não. Eu sou serva do Senhor, que simplesmente me coloquei à disposição do Senhor para estar aqui, para estar falando aqui. Então, eu não sou ninguém. Como eu ouvi esses dias, quem é você na fila do pão? E é verdade, eu não sou ninguém. Sou apenas mais uma, mas é o Senhor que me escolheu para estar aqui. E eu glorifico ao Pai, glorifico ao Filho e glorifico ao Espírito Santo por essa oportunidade. Certo? Então, é tolice a gente ficar se comparando com os outros. É tolice a gente ficar querendo ser igual aos outros. É tolice. A gente tem que querer ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? Então, vamos aqui. Continue desenvolvendo a sua forma. Primeiro, a gente tem que saber qual é a nossa forma. Depois, nós devemos aceitar e desfrutar a nossa forma. E agora, nós devemos continuar desenvolvendo a nossa forma. A parábola dos talentos, contada por Jesus, lembra lá? Ele deu 5 talentos para um, 4 para outro, né? E quem recebeu um só? O que essa pessoa fez? Ela enterrou o talento. Lembra? E aí o Senhor tirou o talento dela e entregou esse talento para quem tinha 5 e tinha multiplicado por 5. Então o Senhor quer que nós multiplique os nossos talentos e os nossos dons. O Senhor não quer nos dar um dom só, um talento só. E nós não somos assim, nós somos feitos de muitas habilidades. Quantas pessoas têm habilidades com as mãos? Quantas pessoas têm habilidades com os pés, com o corpo, com a mente? Certo? Então, nós não devemos o quê? Achar que tá bom. Assim tá bom. Já cheguei no meu limite. Não. O Senhor quer nos levar além, continuar desenvolvendo, irmãos. Né? Aqui, Paulo recomenda aos crentes de Filipe: continuem crescendo em conhecimento e entendimento. E relembra, Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Então não deixe, não apague aquilo que o Senhor te deu. Irmãos, não, porque não é para você, é para o reino do Senhor, certo? Se você não exercitar os músculos, eles enfraquecem. E se você não utilizar os dons e habilidades, os talentos que Deus te deu, ele também, você perde. Quantas pessoas que falam em línguas e aí, por não desenvolver aquilo, perde esse dom. Quantas pessoas que têm o dom de profecia, por não desenvolver esse talento, esse dom que o Espírito Santo de Deus entrega, perde. E o Senhor vai cobrar de você depois. De ensino, não ensina as pessoas, não tem, perde. De pastor, de presbítero, e perde. O Senhor vai cobrar de você. E eu não falo só desses aí que estão na liderança, porque isso é meio que liderança, né? Mas eu falo também aquele que tem o dom de misericórdia, o dom de oração. O Senhor nos chama a ser intercessores,
Todos têm nós todos oramos, todos nós intercedemos, mas tem aqueles que são chamados para isso, certo? Então, o Senhor tira o talento e entrega para outro, certo? Deixe de usar aquilo que lhe foi dado e você vai perdê-lo. Use as habilidades de que possui e Deus vai aumentá-la. E é verdade. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Ninguém tem o dom do ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, avaliações, práticas, um bom professor, tudo pode melhorar, né? Não se acomode com os dons que você tem desenvolvidos pela metade. Você é um professor, você pode se tornar um mestre, certo? Então esforce, aprenda o máximo possível, concentre-se em fazer sua melhor para Deus, um trabalho do qual você não vai se envergonhar. Né? No céu todos nós vamos servir a Deus para sempre. E isso é maravilhoso. Amém? Estamos nos preparando para as responsabilidades e recompensas eternas. Então aqui vai um tema para reflexão. Deus merece o melhor de mim. Um versículo. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. É para memorizar. E uma pergunta para meditar. Qual a melhor maneira de usar o que Deus me concedeu? Pense nisso. Amém? Glória a Deus.